dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Dando início ao novo assunto, ao novo tema dentro do nosso curso de Direito do Consumidor. Hoje iremos estudar as práticas abusivas no mercado de consumo. Por se tratar de um tema novo, seria interessante a gente conceituar esse novo tema, mas o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o legislador não conceituou dentro do Código, mas constatou como um rol meramente exemplificativo diversas práticas abusivas constatadas no mercado de consumo, onde o operador do direito, o estudante de direito, tem a plena ciência das principais causas que são consideradas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor como práticas abusivas. Então, para tanto, iremos compartilhar a nossa tela e estudar o artigo 39, do nosso Código. Queremos, nos próximos momentos, ler esse artigo, mas lá está elencado, estão elencadas as práticas abusivas consideradas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, as principais causas, perfeito? Então, vamos iniciar o nosso primeiro tópico, senhores, da aula de hoje, tópico 1, práticas abusivas. Vamos falar, a partir dessa aula, sobre as práticas abusivas nas relações de consumo. O conceito de prática abusiva, como já narrado aqui, não está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O CDC somente nos dá um rol exemplificativo de práticas que ele considera abusiva. O legislador considerou, na verdade, abusiva. Então, a doutrina, para facilitar o lado do operador do direito, ela afirma que práticas abusivas são aquelas que violam os princípios do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Em evidência, a boa-fé objetiva e o princípio da confiança. Então, trocando em miúdos, verificando uma prática realizada por um fornecedor que viole um dos princípios elencados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, estamos nos deparando sobre uma prática abusiva. E também vem para nos facilitar a identificar essas práticas abusivas o artigo 39. Então, a gente vai estudar agora o rol de práticas abusivas elencadas no artigo 39 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Senhores, vamos ler o artigo 39, peguem a sua legislação consumerista, Lei 8.078 de 90, o seu Varnimeco, e vamos abrir no artigo 39 para estudarmos. Perfeito? Vamos lá. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Então, vamos iniciar o rol exemplificativo das práticas abusivas, senhores. Primeiro inciso primeiro, vamos lá. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Essa é a primeira prática abusiva dentro desse inciso. A segunda, bem como, sem justa causa, sem força maior, limites quantitativos. A imposição de limites quantitativos. Então, o que seria isso? Senhores, condicionamento de serviço a um outro, condicionamento de produto a um outro, aquisição de outro, trata-se da conhecida venda casada, bem famosa. Então, hoje a gente vai estudar o que se trata a venda casada, que ela está elencada no inciso 1º do artigo 39 como prática abusiva, a primeira prática abusiva, destacada pelo legislador. Vamos lá. Venda casada, a gente tem como exemplo, tá? Consumação mínima em bares e casas noturnas. Quando você ingressa em uma casa noturna, em um bar, e você é condicionado mesmo, muitas vezes sem pretender consumir, a consumir minimamente um valor para poder ingressar. Se hoje não seria abusivo pagar um ingresso para entrar em um estabelecimento privado. Você cobre para entrar. Mas essa prática corriqueira no nosso mercado de consumo, onde as casas noturnas, os restaurantes cobram consumação mínima do consumidor, trata-se de uma prática abusiva. Venda casada, proibida pelo inciso 1º do artigo 39. Tá? Então, prestem atenção. Compra de produtos sob a contratação obrigatória de seguros, quando você vai em um financiamento de veículo, por exemplo, quando você é condicionado, para liberar o financiamento, você é obrigado a contratar um seguro. Então, essa condicionar para a contratação de um serviço, a contratação de um outro, trata-se de venda casada. Exemplo, contratação de seguro para aquisição
de um financiamento, proibição de entrada em cinemas com alimentos comprados em outro estabelecimento, ou seja, em estabelecimentos fora do cinema. Outra prática corriqueira de venda casada, proibida. O cinema sempre condiciona o consumidor a adquirir pipocas, lanches dentro do estabelecimento localizado dentro do cinema. Ele proíbe a entrada de lanches adquiridos fora. Você não pode entrar com o McDonald's, com o Burger King, no cinema. Essa proibição, senhores, é proibida, porque nesse momento que te proíbem de ingressar com alimento adquirido fora do estabelecimento do cinema, estão te condicionando indiretamente, sem você perceber, a comprar somente no cinema para assistir seu filme, comprando os produtos do estabelecimento do cinema. Venda casada, algo proibido pelo inciso 1º. Perfeito? Então, narramos aqui 3 exemplos de venda casada. E agora vamos para o segundo tópico do inciso 1º, tá? Que ele afirma que trata-se, tá, de venda casada, condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou outro serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, aqui a gente está diante da famosa compra fracionada, limites quantitativos, impor limite quantitativo para a compra. Então, um exemplo prático é o pacote de papel higiênico, por exemplo. É possível você ir no supermercado hoje em dia e comprar um rolo, somente? É possível você ir ao supermercado e comprar um ovo e já te induz a comprar uma dúzia de ovos, 30 ovos, porque ele já vem embalado, e você já é induzido a comprar no mínimo 4 rolos de papel higiênico. Compra fracionada. Então, ele já impõe o limite mínimo que você possa comprar. Ele já impõe um limite mínimo para aquisição. Ele condiciona, ele obriga indiretamente a você comprar 4 papéis higiênicos que já vem embalado. Ele já condiciona você comprar meia dúzia ou uma dúzia de ovos, porque já vem dentro de uma caixa, já não vem de forma autônoma. Perfeito? Então isso é proibido, porque impede a compra fracionada. Compra fracionada é um direito do consumidor. Comprar por unidade. Por exemplo, um pack de cerveja, né? Muitas das vezes, promoção, leve 6 por tal valor. Bom, mas eu quero levar uma pela promoção, uma unidade. Não, a promoção é se levar 6, compra fracionada. Você tira o direito do consumidor a compra fracionada. Né? Você condiciona, você obriga indiretamente a ele levar 6. Né? Você impede o limite quantitativo. Né? Você obriga o limite. Né? Você obriga ele a consumir, adquirir 6 e não somente uma unidade. Então, compra fracionada aqui como imposição de limites quantitativos para mais ou para menos. Tá? Trata-se de uma prática abusiva proibida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, inciso 1º. Segundo tópico desta aula, inciso 2º, senhores, do artigo 39. Vamos lê-lo. Inciso 2º. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, tal embasamento aqui deixa claro que, em caso de consumidor se deparar com uma situação da qual se vê sendo negada a sua possibilidade de adquirir um produto ou um serviço exposto para um fim de consumo, tá? O produto ou o serviço está ali, exposto para o consumo. Ele está exposto para ser adquirido, mediante o serviço ou um produto consumido. Então, ele está exposto. Havendo a negativa, né, venha a se valer de uma proteção jurídica determinada por este código, ou seja, isso obriga o fornecedor a atender às demandas ofertadas. O produto está lá, o serviço está lá. No momento que ele nega o pronto atendimento para o consumidor que tem condições de pagar, prática abusiva. Tá? Então, recusar atendimento às demandas do consumidor, na exata medida de sua disponibilidade. Então, aqui é a disponibilidade. O serviço deve estar, né, presente ali, disponível ao consumidor. E irei dar um exemplo aqui. Muitas das vezes, você, tirando um fundamento plausível para tanto, tá? Mas, hoje, os aplicativos de transporte, tá? Aquele que você pede para se locomover, te levar ao shopping, é o Uber 99. Muitas das vezes, o motorista desse aplicativo, ele recusa
a sua chamada, porventura você esteja em um local de trânsito. Tá? Uma coisa é você estar em um local perigoso. É um fundamento para recusar. Não vou te buscar aí porque esse lugar tem risco. Por exemplo, um local perigoso onde tenha tráfego, risco de ser furtado. Agora, o trânsito não pode ser motivo para a recusa. Isso acontece muito em retorno de praia, quando o motorista nega. Então, aqui, nesse exemplo, vamos prestar atenção. Nesse sentido, a Lei 1.521, tá, que trata dos crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular. Senhor, dispõe, no seu artigo 2º, inciso 1º, que é crime recusar individualmente em estabelecimento comercial prestação de serviços essenciais à subsistência, sonegar a mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de compra a pronto pagamento. Bom, segundo crime, com relação a crime que viola as relações de consumo, o artigo 7º, inciso 5º da Lei 8.137 de 90, confirma que aquele que negar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para fim de especulação, comete crime contra as relações de consumo. Então, nesse momento, essa recusa ao atendimento ao consumidor que está pedindo o aplicativo com plena capacidade para pagar pelo serviço, além de prática abusiva, que a gente tem duas legislações que afirmam que isso aí se configura crime contra as relações de consumo e crime contra a economia popular. Então, essa recusa do aplicativo é abusiva e crime. Perfeito? Então, estamos dando um exemplo aqui. Inciso 2º, recusar atendimento às demandas do consumidor. Tá? Não pode. Isso é crime, além de abusivo. Tá? Além de abusivo, é crime. Então, senhores, como exemplo, o caso de um comerciante, um novo exemplo aqui, não além do Uber, o caso de um comerciante de loja que se recusa a vender um produto da vitrine a um prestador de serviços que lhe recuse os serviços que são expostos para tal fim. Então, a vitrine está lá, eu gostei dessa, sou consumidor, gostei, não, essa aqui eu não vou te vender. Bom, você está ofertando aqui. Essa recusa é abusiva, além de crime. Crime contra a relação de consumo, crime contra a economia popular, senhor. Prática abusiva e 2 crimes que o senhor está cometendo com essa recusa. Aí o aplicativo fala sobre serviço. O serviço, de Uber, em 99, é um aplicativo que presta um serviço. Não pode recusar demanda. Por esse motivo, trânsito, estando num lugar perigoso, ok, é um fundamento para ele recusar, mas não sendo isso, é uma prática abusiva essa recusa. Perfeito, senhores? Tópico 3º dessa aula, inciso 3º. Estamos estudando inciso por inciso, tá? Que é de suma importância a gente compreender prática abusiva por prática. Tá? Vamos lá, inciso 3º, senhores. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia. Aqui a questão é sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Aqui essa prática, senhores, é corriqueira, realizada pelos bancos e editoras de revista. Já foi muito mais, mas hoje há uma fiscalização maior, houveram diversos processos nesse sentido, então essa prática abusiva ela diminuiu bastante, onde esses fornecedores costumavam enviar seus produtos aos consumidores sem solicitação prévia do mesmo. E, por incrível que pareça, começavam a cobrar pelo serviço após o recebimento. Então, você está na sua residência, recebe uma revista que você não solicitou, você recebe um cartão de crédito que você não solicitou do banco, e, no momento que você recebe, você não desbloqueia o cartão e também nem pede uma nova revista. No mês seguinte, você recebe uma boleta do cartão e uma boleta da revista te cobrando. Abusivo, senhores, você não solicitou previamente. Então, trata-se de uma prática abusiva. Inclusive, é uma questão simulada. O STJ já simulou a súmula 532 do STJ. Ela afirma que constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor. Então, além de abusivo, configura-se ato ilícito indenizado sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, aqui, essa súmula diz o seguinte, tá? Além de abusivo, gera constrangimento, gera compensação por danos morais. Tá? É uma questão muito controvertida na justiça em que pese existir essa súmula. Tá?
Ou seja, vamos supor, com essa súmula, você recebeu um cartão de crédito sem solicitar, a partir desse momento você já pode ingressar em juízo, questionar essa situação e pleitear dano moral, porque aqui essa súmula afirma que entende ser ato ilícito ou mero envio, mas alguns magistrados entendem que o mero envio não gera o direito de ser compensado. Sim, você não pode ser cobrado, a cobrança vai ser, né, cancelada, obviamente, mas tem gente não tem alguns magistrados que afirmam ser um mero aborrecimento e outros aplicam a compensação pelo dano moral, pelo mero envio, tá, do cartão, né, um exemplo. Então, senhores, o parágrafo único, tá, do artigo 39, ele diz o seguinte, com relação ao inciso 3º. Tem uma ligação entre eles. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese prevista no inciso 3º, ou seja, esse envio sem prévia solicitação, equiparam-se à amostra grátis, eles inexistindo a obrigação de pagamento pelos mesmos. Isso quer dizer que, se o consumidor receber em sua residência um produto ou um serviço que não solicitou previamente, este será gratuito, não devendo ser, em hipótese alguma, cobrado. Então, aqui a gente tem que prestar atenção. Bom, o inciso 3º afirma ser prática abusiva. É proibido receber produtos e serviços sem solicitação prévia. Já o parágrafo único do artigo 39, que está ligado à prática abusiva, afirma, bom, para acabar com isso, se você, fornecedor, envia um produto sem solicitação prévia ao consumidor ou um serviço, se presume ser gratuito, então não deve ser cobrado. Perfeito? Então, preste atenção nessa situação. Estude o artigo 39, inciso 3º, e sempre acumule ele com o parágrafo único. Amostra grátis, famosa amostra grátis. Me mandou, não solicitei, amostra grátis, tá? Não devo pagar por isso. Perfeito? Inciso 4º, senhores, tópico 4º da nossa aula. Vamos ler o inciso 4º do artigo 39. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Então, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, estatuto do idoso ou estatuto do adolescente, idoso ou menor, é o tutelado aqui, saúde, né? Saúde é um direito básico do consumidor, conhecimento, que é a questão subjetiva da vulnerabilidade do público-alvo, intelectualidade, né? Escolaridade, e condição social, que está ligado também com o caráter subjetivo da veiculação, né? Público-alvo, para impingir-lhe seus produtos e serviços. Já trabalhamos, senhores, aqui que o consumidor é vulnerável, inclusive sendo um dos princípios mais importantes protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Princípio da vulnerabilidade. Vulnerabilidade fática, técnica e econômica. Trata-se, então, senhores, de uma presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor. Tá? Trata-se de uma presunção absoluta de vulnerabilidade do consumidor. Um exemplo de violação deste inciso, combinado com prática abusiva, é a exigência de cheque-calção como condição para internação hospitalar, que caracteriza a prática abusiva e seja indenização por dano moral. A exigência de qualquer garantia para o atendimento hospitalar é expressamente vedada pela Resolução Normativa, tá? 44 de 2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Além disso, exigir cheque-calção ou outra garantia para prestar atendimento médico de urgência agora é crime pela Lei 12.653 de 2012. Acrescenta a conduta de condicionamento de atendimento médico hospitalar de urgência ao Código Penal, artigo 135-A, com pena de detenção de 3 meses na ONU. Então, aqui, senhores, esse exemplo, tá? Além de ser abusivo também, eu coloco um crime para dar uma ênfase, porque além da abusividade, trata-se de crime. Então, aqui há um diálogo das fontes. A abusividade é a violação de um princípio, que muitas das vezes não só viola o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como o Código Penal. Então, há um diálogo das fontes aqui. O exemplo do hospital, vamos para a prática. Você está passando por um hospital,
E você é um determinado consumidor, tá? E está infartando. Então, o hospital particular ele faz o seguinte: eu vou te atender, mas você assine cheque calção para ser atendido. Senhores, saúde, saúde. Inclusive, além disso, se se omitir a atender, a omissão de socorro também é crime. Então, além de prática abusiva, condicionar o atendimento ao cheque calção é abusivo. Se omitir-se de atender é crime de omissão de socorro, tá? E também passou a ser crime com o artigo 135A, essa exigência de cheque calção. Então, uma prática abusiva proibida pela ANS, proibida, tá? Ela é proibida pela ANS, é proibida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, trata-se de crime pela Lei 12.653 de 2012. Então, aqui, esse inciso 4º, ele deixa claro vários aspectos, tá? O inciso 4º, ele deixa claro vários aspectos de violação, tá? Não só a violação do CDC, como violação do Código Penal, uma norma administrativa, ANS, perfeito? Então, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos e serviços, trata-se de prática abusiva e crime também, tá? Como bem dito. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, os últimos duas práticas abusivas para a gente estudar na aula de hoje ainda, né? Que a gente nas demais aulas iremos continuar estudando os incisos, tá? E nesse tópico 5º, no último desta aula, inciso 5º do artigo 39, ele diz o seguinte: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, um exemplo aqui, senhores, que está em alta por conta da pandemia, tá, do Covid-19, coronavírus, é o aumento excessivo do álcool em gel, do preço do álcool em gel, é o aumento excessivo do preço das máscaras. Isso melhorou, mas no início da pandemia houve essa prática abusiva. O álcool em gel e as máscaras estavam caríssimas. Isso já se regularizou, tá? Mas no início houve essa prática abusiva, que é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, dando o primeiro exemplo com as máscaras e o álcool em gel. Outro exemplo muito corriqueiro, tá? Não ocorrido somente na pandemia, mas de forma, né, bem tradicional na nossa relação, no nosso mercado de consumo, bares e restaurantes e casas noturnas, quando cobram multa pela perda da comanda de consumo previamente entregue ao cliente, tá? Então, você entra no estabelecimento sem má fé, senhores, sem má fé, perdeu a comanda. Acontece. Então, eles deixam claro, perda de comanda, você vai ser cobrada uma multa de R$600 pela perda da comanda. Senhores, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, cobrar multa por perda de comanda. Primeiro ponto, vamos lá. Quem tem o dever de controlar o consumo do consumidor no seu estabelecimento? É o fornecedor, senhores. Ele deve controlar o consumo, ele deve ter um sistema que monitore o consumo do consumidor. Comanda é meramente uma situação de transferir para o consumidor um controle, mas quem tem o controle, quem deve ter esse controle, com comando ou não, é o fornecedor, com o sistema. Ele não pode delegar o risco do negócio ao consumidor. Então, cobrar multa por perda de comanda é prática abusiva, porque o código diz que é, e transferir o risco, ele viola um princípio, o risco do empreendimento. O risco do empreendimento é delegado ao fornecedor. O fornecedor nunca pode transferir o risco do empreendimento, tá, para o consumidor, do seu negócio, é o risco. Então, se o consumidor, porventura, de boa fé, perdeu até o de má fé, perdi a comanda e não sei quanto consumir, não tem problema, eu sou o fornecedor, esse risco é meu, eu tenho controle total do que você consumiu aqui no meu estabelecimento, está aqui, toma, esse é o preço do seu consumo, pague o preço real do consumo, perfeito? Bom, taxa de desperdício pelo rodízio japonês, forçando a pagar pelo prejuízo, trata-se de uma vantagem manifestamente excessiva. Mais um momento, princípio do risco do empreendimento. Aqui o fornecedor ele pretende delegar, transferir para o consumidor o risco do negócio. Desperdício. Aqui não é motivar também o desperdício, senhores. Trata-se de comida. Temos que ter consciência como consumidores de consumir o que a gente tem condições de adquirir, de consumir mesmo, de alimentar. Sem olho grande nesse momento. Mas você deixar claro nas paredes, no cardápio, cobraremos por taxa de desperdício, condicionando, quase que coagindo o consumidor a ingerir tudo, né? É uma prática abusiva, porque aqui você está exigindo do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Tá? Um outro exemplo.
Então, demos 2 exemplos aqui, com o inciso 5º, que é a cobrança de perda de comanda, estacionamento também, que cobra uma multa quando você perde o ticket do estacionamento, também é um outro exemplo, né, de prática abusiva, e a taxa de desperdício. São 3 exemplos aqui que o Código proíbe porque está sendo exigido do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. Inciso 6º, senhores, e último da aula de hoje: executar serviços sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Bom, qualquer orçamento de serviço ou realização de serviço, né, existe uma informação, autorização, informação prévia. Condicionar autorização, informação prévia ao consumidor. Exemplo, mecânico que realiza serviço sem autorização alguma. Aquela ansiedade. Olha, estou aqui, faz um orçamento para mim do que seria esse serviço. Ele já, além de não fazer o orçamento, já realiza o serviço sem a sua autorização expressa, aí pretende cobrar. Abusivo. Ele está executando o serviço sem prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor. Eu pedi para fazer um orçamento para verificar se eu irei realizar o serviço no seu estabelecimento ou não. E realização de orçamento não deve ser cobrado. É proibido. Perfeito? Eu venho aqui, quero um orçamento gratuito. Tá? Então, um mecânico que realiza serviço sem autorização prévia e expressa do consumidor está praticando uma prática abusiva. Primeira observação: realização de serviço sem autorização prévia e expressa. Além de proibido, se torna amostra grátis, porque a gente estudou no parágrafo único que se você realiza um serviço e eu não te autorizei, amostra grátis, aplica o parágrafo único do artigo 39 aqui. Então, estude o inciso 6º sempre prestando atenção no parágrafo único, que pode acontecer na prática, você se dirigir a um estabelecimento, né, e deixar claro, quero o orçamento. Chega lá, o serviço está realizado. Bom, eu te autorizei como consumidor a realizar o serviço? Então, são 2 opções aqui, de forma consciente e amigável. Vai desfazer o serviço sem prejuízo do meu veículo ou é a amostra grátis, porque eu não autorizei previamente. Perfeito? E dentro dessa questão do serviço também, uma segunda observação: orçamento tem prazo? Bom, o orçamento ele pode ser emitido com prazo de validade e se não for emitido, senhores, com prazo de validade, vale-se 10 dias. Perfeito? Então, o orçamento ele pode ser emitido pelo fornecedor com prazo de validade e quando ele o faz sem prazo, ele terá o prazo de 10 dias. Perfeito, senhores? Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje. Estudamos as 6 primeiras práticas abusivas. Trata-se de um rol meramente exemplificativo, elencado no artigo 39, no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, principais práticas abusivas. Vamos continuar estudando inciso por inciso, perfeito? Nas próximas aulas vamos continuar nessa pegada. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, espero também que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor. E aguardo os senhores na próxima aula.